No livro de Isaías, capítulo 24, versículo 20, diz o seguinte: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor essa mensagem, obedecendo a tua orientação, obedecendo o Senhor. Que o Senhor venha tratar com a tua igreja, venha fazer com que a gente saia daqui com uma outra perspectiva a respeito da nossa doutrina, da nossa cultura, da nossa forma de viver, da nossa fé. No nome de Jesus, amém. 4 reflexões que todos precisam fazer hoje. 4 reflexões que eu preciso fazer, 4 reflexões que você precisa fazer no dia de hoje. E essa palavra é uma palavra muito forte, né? A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Meu Deus! Na verdade, se você for ver todo o capítulo 24 do livro de Isaías, é uma sentença de juízo contra a cidade de Tiro. Tinha uma megalópole, como a gente chama, uma cidade muito grande, de muita gente, muito próspera, chamada Tiro, né? E era formada por pessoas que tinham um comportamento muito distante do padrão de Deus. Eram pessoas más, pessoas orgulhosas por serem prósperas, por dominarem, né, por serem muito intelectuais, eram muito soberbas e orgulhosas, eram más. E oprimiam os outros povos ao seu redor, principalmente o povo de Deus. E aconteceu que Deus levantou o profeta Isaías e ele liberou a palavra. Liberou a palavra contra aquela cidade. Incrível isso. E aí ele liberou e disse: essa cidade vai cambalear, essa cidade vai sofrer um juízo de Deus, e da feita que ela derrubar, ela nunca mais vai se levantar. Da feita que ela cair, ela nunca mais vai ser reconstruída novamente. Irmãos, anos mais tarde, essa profecia se cumpriu, através da invasão de Nabucodonosor, 582 anos antes de Cristo. A cidade era predominante, ela era pomposa, ela era dominante naquela região toda. Quando Nabucodonosor entrou em Israel e derrubou Jerusalém, pouco tempo depois ele também entrou em... E qual é a sua prioridade? A prioridade do servo de Deus, a prioridade da serva de Deus, é a sua vida com Deus. A sua aliança e a sua comunhão com Deus. A prioridade do servo de Deus é preservar a promessa da vida eterna na sua vida. Você está refletindo sobre essas coisas? Você está refletindo sobre, meu irmão, Deus está, descendo uma sentença de juízo. Para a glória do Senhor, a grande maioria das pessoas que encaram essa enfermidade, elas são curadas, mas a gente, de vez em quando, a gente se assusta com alguém que morreu, que a gente conhece, que a gente ama, que a gente respeita, e que não era para ter morrido, se não tivesse pego isso. E a pergunta é, se fosse eu, quando esse mal pegou em mim, que eu passei 4 dias sem poder respirar, parece que tinham 2 facas, uma em cada lado da minha costa. E aí eu me pergunto, se fosse eu que tivesse ido a óbito, será que tinha dado tempo para eu refletir direito sobre a minha vida e a minha casa? Será que a minha comunhão com Deus está ok mesmo? Será que a promessa da vida eterna está de boa? Então, a prioridade da minha vida é a minha vida com Deus. A prioridade da minha vida é a minha família.
E se eu morresse, como é que ia ficar meus filhos? Como é que ia ficar minha mulher? Porque eu não pago INSS, não recolhe FGTS, não tenho rescisão, não tenho nenhum tipo de direito trabalhista que você, que é empregado de carteira assinada, tem. E se eu morresse, como é que ia ficar minha família? Deu para entender o que eu estou falando, irmãos? E será se a minha família ia realmente continuar nos caminhos de Deus? Porque infelizmente eu conheço vários testemunhos de homens de Deus que faleceram e os seus filhos não conseguiram continuar na caminhada de fé. E a gente precisa refletir. Como é que está a nossa prioridade, sabe? A nossa prioridade, o nosso trabalho, o nosso estudo, né? A nossa linha de prioridade, os nossos empreendimentos, dentro do comércio. Tem muita gente que não está conseguindo entender que o comerciante está em aperto. E aí o funcionário quer que as coisas aconteçam do jeito que era antes e não acontece. Está todo mundo instável, aí de repente perde o emprego e agora está tão difícil conseguir um emprego. Tudo por uma falta de entendimento. A gente precisa começar a refletir para ver se as prioridades estão bem, estão certas. Se a gente está conduzindo a mesma coisa no tempo da pandemia da forma certa. Sabe, meus irmãos, como é que está a sua prioridade no envolvimento na obra de Deus? Tem muita gente que sumiram dos ministérios depois que entrou essa pandemia. Está certo isso? Reflita sobre a sua vida, as suas prioridades. O que você está priorizando no tempo da pandemia? Como é que você está conduzindo sua vida, a sua prioridade? Quais são as suas prioridades? Tem gente que troca de prioridade. Mas essa troca de prioridade diante de Deus é saudável? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Com muito amor e carinho eu falo, tem pessoas, sabe, que trocam de prioridade e colocam a pandemia como argumento. Colocam um argumento que disfarça o real motivo que está por trás. Eu não vou mais para a igreja por causa da pandemia. Mas vai para tudo qualquer outro lugar, não vem para a igreja. Não existe isso, irmãos. Prioridade. Então, se não está priorizando mais a vida em comunidade e igreja, está priorizando o quê? Se não tem mais comunhão com a igreja, se não tem mais comunhão com os irmãos, está tendo comunhão com quem? Porque não existe neutralidade. Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês sabem, nós aqui na Paz Church trabalhamos um regime de protocolo muito forte. Poucos lugares da cidade têm um controle que nós temos aqui. E para a glória de Deus, esse tempo todo que a gente está congregando, o Senhor tem nos livrado. Até o momento nós não temos nenhum caso comprovado que a pessoa diz assim, olha, eu peguei o corona na igreja. Foi só eu ir para a igreja eu fiquei doente. É possível? Claro. É possível adoecer dentro do templo? Claro. Com certeza. Mas eu lhe garanto que a probabilidade de você adoecer aqui dentro é muito menor do que você adoecer na fila da lotérica, do que você adoecer dentro do supermercado, que vai lá quase todo dia. Então é uma questão de prioridade. Aonde você está priorizando é aonde você vai viver. Estamos chegando ao final dessa pandemia. E você?
Já conseguiu refletir e pensar ou repensar como estavam ou estão organizadas as suas prioridades? Ou só está contando os dias para voltar a fazer as mesmas coisas que tem lhe levado à frustração e à derrota? Infelizmente eu vejo gente contando os dias, sabe para quê, irmão? Para voltar para a festa. Gente contando os dias para ser liberado, para as casas de festa lotar novamente. Não tenho nada contra, cada um faz da sua vida do que quiser, mas eu estou falando de refletir, porque tem gente que está devendo para Deus e o mundo e está contando os dias para voltar a ficar devendo novamente. E em vez de aproveitar a pandemia para refletir a sua vida e dizer, rapaz, eu vou melhorar nisso aqui, eu vou parar mais com esse negócio, eu vou organizar minhas contas, eu vou alinhar um pouco mais as coisas aqui. Mas não, tem gente que está passando aí a pandemia e só está esperando o dia para voltar a fazer a mesma coisa. Mas nós não. Nós precisamos refletir. Nós precisamos sair dessa pandemia sendo pessoas melhores. Amém ou não amém, irmãos? Priorize coisas boas para você e a sua casa. Priorize o que realmente é para ser priorizado. Nós devemos refletir sobre as nossas prioridades, nós devemos refletir sobre as nossas necessidades, no que realmente nós estamos precisando. E por que a gente precisa priorizar nossas necessidades? Porque, infelizmente, muitas pessoas precisam refletir sobre o que realmente precisam e o que desejam. O que é necessidade? Necessidade é aquilo que é necessário, é aquilo que não se pode evitar, senão morre. Se eu não ter, eu vou morrer. Pois elas estão ligadas diretamente à sobrevivência humana. O que é necessário para nós é aquilo que nós precisamos ter. Um exemplo, a pessoa precisa se alimentar, senão ela morre de inanição. Não é verdade? O cara tem que comer, todo dia tem que se alimentar. É uma necessidade, o alimento. E o que é o desejo? O desejo é a forma que a necessidade humana assume quando são moldadas pela cultura e pela personalidade individual. É quando eu pego uma necessidade e transformo ela de acordo com o meu desejo. Os desejos são moldados por uma sociedade e descritos em termos de objeto que satisfarão necessidades. Uma necessidade, se alimentar. Por exemplo, um desejo. A pessoa come somente verdura, por opção própria ou por conta do meio que ela vive. Uma coisa é a necessidade, a pessoa se alimentar. Outra coisa é ela escolher o tipo de alimento. Quando a pessoa escolhe o tipo de alimento, é um desejo dela. Porque a pessoa que está com fome, e ela sabe que ela tem que comer, ela vai comer o que aparecer. Isso é necessidade. Desejo, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo. Eu como só isso, isso, isso. Eu só vou comer isso aqui. É o desejo, é o que eu gosto, é o que eu como. E acabou. Isso é o desejo. E por conta do consumismo exagerado, porque aí o mundo imprimiu na gente um consumismo muito forte, a cultura muitas vezes nos imprime como uma necessidade o que realmente é só um desejo da maioria. Todo mundo está usando, então eu preciso usar também. Todo mundo está fazendo, então eu preciso fazer também. Só que a gente tem que ver se a gente tem condições para isso. E a gente precisa refletir sobre as nossas necessidades. As coisas aumentaram muito de preço agora. Aí de repente a pessoa, para manter o padrão, para manter a pose, para manter ali, quer continuar comendo picanha. Nada contra, amém, irmão? Nada contra, eu amo uma picanha. Mas a gente tem que ver se a gente está com bagagem para isso. Senão vai começar a dever no açougue, vai começar a dever no... Você está me entendendo o que eu estou falando, irmão? Olha, a gente tem que tomar cuidado. É uma questão de
orçamento. A gente precisa tomar cuidado. E o papai e a mamãe têm que tomar muito cuidado. Porque o menino, a menina, ela não está muito aí não para esse lance não de orçamento não. Ela quer saber de ter aquilo que os outros também têm. E aí o pai e a mãe, para manter aquela pose, né, para deixar o menino ali no mesmo naipe dos outros ali, entra e fica devendo aí, depois está aí né, tomando clonazepam, né, para tentar dormir, que não consegue mais dormir, que está devendo muito, aquela agonia e tal. Pois é. Temos que refletir sobre as nossas necessidades. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a quantidade de pessoas que estão passando dificuldade só aumenta. Irmãos, quantidade de pessoas que vêm atrás da igreja para pedir alimento, para pedir remédio, para pedir auxílio, para pedir dinheiro, está aumentando, irmãos. É incrível. E a grande maioria dessas pessoas não são da igreja. E elas vêm. Por quê? Porque os da igreja estão debaixo da bênção de Deus e nós ensinamos, você precisa fazer um orçamento. Dá uma parada, amém, irmãos? Dá uma segurada, dá uma melhorada lá na situação. Segura o investimento, segura o gasto. Não porque eu preciso fazer, porque o outro está fazendo. Não, você não precisa não. Você precisa seguir o seu ritmo. Para depois você não estar aí, sabe, argolado, agoniado, perturbado, e vai atrapalhar outras questões na sua vida, como a sua família, atrapalhar a sua questão espiritual. Não, meu irmão, vamos segurar um pouco aí, amém ou não amém? Então essa quarentena é uma ótima oportunidade para você refletir sobre o que você realmente necessita e sobre o que é só um desejo seu. A bênção de Deus é o seguinte, é que a palavra do Senhor nos promete que Ele, o Senhor, suprirá cada uma das nossas necessidades. E sabe qual é a melhor bênção? Ele diz assim também, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, para aquele que ama ao Senhor, e para aquele que acredita, que obedece, coloca as coisas em ordem, Ele supre as necessidades e realiza os desejos. Só que agora é para a gente priorizar as necessidades. Quando as coisas melhorarem, aí a gente vai e satisfaz o desejo. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é bom. Nós devemos refletir sobre as nossas prioridades, sobre as nossas necessidades e precisamos refletir sobre o nosso propósito. Nosso propósito. Afinal, qual é o seu propósito nessa terra? Nós falamos na sexta-feira que você não foi feito só para comer, consumir e ocupar espaço nessa terra. Você foi feito por Deus, debaixo de um propósito, debaixo de uma missão. Qual é a sua missão em Deus? Infelizmente, muitos dentro do reino de Deus estão assim, passando os dias, comendo, bebendo, ocupando espaço e não dando nenhuma contribuição para o reino. Outros já fizeram muito isso, mas hoje não querem mais. Mas afinal de contas, qual é o seu propósito? O que você está fazendo para empreender na sua vida vale mesmo a pena? Vale a pena mesmo, meu irmão, você gastar toda a sua vida, gastar toda a sua energia, gastar a sua força no que você está fazendo hoje? Vale a pena? Eu lembro, quando eu estava na casa dos 20. Quando eu estava na casa dos 20, eu era um cara muito ativo. Como eu trabalhava à noite,
tinham vezes que eu passava de 3 noites sem dormir. E de dia trabalhando e estudando. E quando eu chegava da segunda para a terceira noite, eu começava a tomar aqueles energéticos, aquelas coisas, que eu tinha que dar conta, porque eu estava gastando a minha vida naquilo que eu acreditava. E aí eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, Ele me mostrou que eu estava gastando a minha vida, gastando a minha força, em projetos que não iam levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. E aí foi que eu entendi. Eu disse, eu preciso mudar o meu propósito. Eu preciso escolher algo para a minha vida que vá me trazer benefícios, não só mundanos, mas principalmente espirituais. E eu mudei de propósito. Eu era um cara muito focado em projetos mundanos. Projeto ligado às artes, associações artísticas. Sabe, essas paradas cultural que tem. Mas eu era muito envolvido nisso. E me dedicava dia e noite. Principalmente os voltados à dança. Trabalhava e era articulado com isso, movimentava essas coisas e tal. E aí eu descobri que eu gastei uma boa parte da minha juventude, do meu vigor, da minha força, em coisas que não iam levar a lugar nenhum. Que iam trazer um certo know-how, um certo status, uma certa posição naquela hora, mas depois acabou. E eu disse, não, eu preciso mudar de propósito. E o maior propósito, irmãos, você acreditando ou não, mas o maior propósito nesta terra é fazer a vontade de Deus. Não existe maior propósito nesta terra do que fazer a vontade de Deus. E o que Deus já falou para você fazer e você não está fazendo? Nessas reuniões que a gente faz, encontros, acampamentos, conferências, que você está cheio da unção, que um pastor cheio do Espírito Santo chegou lá, olha, Deus está te ungindo para te ganhar multidões, Deus está te levantando como atalaia, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida, e você, aleluia, glória a Deus e tal, e rola e grita e tal e tudo, e hoje, cadê? O que o Senhor já falou para você, que Ele quer fazer através de você? E o que você está fazendo para fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida? Eu estou falando de propósito. E o propósito não é imposto, porque quem impõe as coisas é o Satanás. Quem te obriga a fazer as coisas é o inimigo. É o inimigo que te obriga a viver debaixo do pecado. É o inimigo que escraviza a alma do ser humano. Jesus não. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar. Deus quer que você seja uma potência. E Ele já falou para você isso. Agora você vai ter que pagar um preço para viver isso. Sabe, querido? Nada nesta terra vale tanto a pena quanto viver para Deus. Viver com Deus. Deixar um legado de temor a Deus para as futuras gerações. Não existe legado maior. Não existe. O apóstolo Melvin Uber, o pai dos fundadores do Ministério Paz, que nesse ano completaria 101 anos, foi um homem de propósito. Ele deixou uma frase que diz o seguinte: só uma vida temos e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. O resto, tudo passa. Você que está empreendendo a sua vida em coisas mundanas,
Será que as pessoas vão lembrar de tudo isso que você está fazendo, está se acabando, se dedicando, se esforçando tanto daqui a 4 anos? Daqui a 10 anos? Há 20 anos atrás, alguém se lembra dos benefícios que as autoridades fizeram? Dos feitos que os governantes fizeram, as autoridades, as pessoas que administravam a sociedade? Alguém lembra dessas pessoas? Agora, aquilo que você fizer para Deus, você vai embora e as pessoas vão continuar falando. Até hoje, essa frase ecoa e inspira pessoas ao redor do mundo para uma vida de um propósito que realmente vale a pena. Reflita o propósito pelo qual você está empreendendo a sua vida. De repente, ainda dá tempo de trocar por um propósito que vai lhe proporcionar mais realizações e conquistas nessa terra e que aponta para a eternidade. Reflita, veja. E eu só quero lembrar, você não foi feito só para comer, para beber e para ocupar espaço nessa terra. Deus lhe fez com um propósito. Ache esse propósito em Deus, pague um preço para esse propósito se cumprir na sua vida. Nós devemos refletir sobre nossas prioridades, as nossas necessidades, o nosso propósito e, por último, nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. De verdade, irmão, tire tudo, todas as capas. Olhe para dentro de você e responda para si mesmo: você está bem? Tire o cargo, tire o salário, tire o nome, tire a posição e olhe para você, do jeito que Deus olha. Você está bem? Você está bem? Ou o que as pessoas veem é só uma aparência? Você está bem espiritualmente? Ou está escravo de algum pecado? Aquele pecado oculto que ninguém sabe. Porque muitas vezes a gente se enche de argumentos, se enche de tanta coisa por cima para tentar esconder o que realmente está acontecendo lá dentro. Está escravo do pecado, do inimigo, do mundo, ou das coisas desse mundo? Como é que está? Você está bem emocionalmente? Sua alma está bem? Ou as coisas que aconteceram na sua vida resultaram no medo, na depressão, na ansiedade, na amargura, na mágoa, na perturbação? Porque tem gente que vive amargurado, escolheu uma vida e viu que o negócio não é muito bacana, e aí vive amargurado, aquela inquietação por dentro, não consegue ter paz. Como é que está? Você está bem fisicamente? Ou o seu corpo carrega enfermidades, carrega dores, incômodos, fraquezas, tonturas? Antes tinha um corpo sadio, ativo e disposto, e hoje já não tem mais vigor, e isso está causando muito desânimo e frustração. Porque muitas vezes quando a gente está doente fisicamente, a gente perde o ânimo. Muitos estão tão perturbados que estão fazendo de tudo para tirarem até a sua própria vida, infelizmente. Entenda que Jesus veio para lhe dar vida,
Ele é o autor e o consumador da vida. E eu quero dizer para você hoje, está me ouvindo aqui no templo, e você que está me ouvindo na internet, em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive ter uma vida de qualidade. Muitos estão amargurados, magoados, chateados com outras pessoas, mas é porque estão botando nas outras pessoas a culpa da sua própria insatisfação. A vida que escolheu não está dando muito certo e quer culpar os outros por isso. Pois eu quero dizer para você que o Senhor veio para fazer você encontrar paz. Muitas vezes as nossas prioridades estão trocadas e isso causa a amargura dentro de nós. Isso causa o desânimo. É isso que causa o estresse. Na grande maioria das vezes o problema não está no outro não, está em nós. E a gente tenta de todas as formas achar um culpado pelas nossas más escolhas. A gente tenta achar um responsável. E quando a gente faz parte de uma igreja, o primeiro responsável é o pastor, a equipe de pastor, é os irmãos da igreja, é a igreja, é todo mundo da igreja. Quando que na verdade, na maioria das vezes, a culpa é nossa. Primeiro porque a gente escolheu errado, e segundo porque a gente trocou as prioridades. Hoje o Senhor está lhe chamando para você alinhar suas prioridades, para que a paz de Cristo invada a sua vida. E com a paz de Deus, você vai conseguir clarear sua mente, e vai conseguir se alegrar, conseguir se desamarrar de tudo aquilo que o inimigo tem prendido você. Eclesiastes 12:13 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. O que é o essencial para o Senhor, para o ser humano? Tema a Deus e guarde os mandamentos do Senhor. Não deixe passar essa pandemia sem refletir sobre essas 4 áreas da sua vida. Já está chegando no final, ela já está acabando. Já está no final. Mas eu lhe peço com muito amor, carinho, até pelo amor de Deus, reflita nessas 4 áreas da sua vida. Para quando sair essa pandemia, você já está bem alinhado e sabendo que caminho você tomar. Veja aquela que você precisa alinhar. Veja a prioridade, veja a necessidade, veja, reflita. Veja aquilo que dá de alinhar, aquilo que dá de mudar e aquilo que dá de trabalhar para a gente poder viver melhor. Lembre-se, nós não colhemos mudança se não plantarmos algo novo. Não tem como você colher algo novo, coisas novas, fazendo as mesmas coisas. Não tem como sair das dívidas se continua gastando do mesmo jeito que lhe levou até as dívidas. Tem que mudar. Não tem como vencer uma crise no casamento fazendo as mesmas coisas que levaram o casamento para a crise. Tem que ter mudança. E o Senhor nos chama para uma profunda reflexão esses dias. Que você possa refletir sobre a sua vida. Possa refletir sobre como você está conduzindo as coisas. Sempre há alguma área que a gente pode melhorar. Sempre. E como seu pastor, como seu amigo, como alguém que aposta em você, que acredita em você, que não desiste de você dia e noite, clamando ao Senhor, eu lhe deixo esse desafio com muito amor. Reflita. Reflita. Porque o Senhor quer fazer de você uma pessoa melhor ainda do que você já é. Amém ou não amém?
Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.